Deixamos um cenário todo armado aqui para a sua, que hoje é uma verdadeira aparição, com tanta coisa que a gente tem para conversar sobre essa semana, sobre essa rodada desse fim de semana, Nadine. Tudo bem com você, minha querida? Boa tarde, Bel. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando, para os meninos da bancada. Esse discurso de falar, de reclamar da arbitragem, eu acho que já passou o tempo, eles deveriam ter tomado uma atitude quando para o campeonato, os clubes deveriam se reunir, falar que sim, a arbitragem precisa ser profissionalizada, porque senão todo ano vai ser a mesma coisa, a mesma reclamação, muda a comissão de arbitragem, mas o trabalho não muda, portanto os árbitros irão continuar errando. E não adianta afastar os árbitros, porque depois eles voltam e não tiveram treinamento nenhum. Então os erros vão continuar. Para a gente começar aquecendo desse jogo do Cruzeiro, antes desse lance que foi a polêmica do final de semana, teve um gol anulado do Cruzeiro. Queria saber se sobre isso há dúvidas, Nadine. É um lance até rápido, difícil para o assistente que não estava na linha de fundo no momento do cruzamento, mas a bola ela saiu por completo. A árbitra de vídeo teve essa imagem. A gente pode perceber que existe um espaço ali entre a bola e a linha de fundo, no espaço do gramado, então quer dizer que a bola realmente saiu por completo, por isso que o gol foi anulado. Para o assistente em campo era muito difícil ele acompanhar a velocidade da bola, ele não estava na linha de fundo, mas pelas imagens do árbitro de vídeo, sim, o gol foi bem anulado. Concordo. Sem discussão, agora sim, Hugão, vamos partir para o próximo lance pós este gol do Cruzeiro, que é a expulsão do Jonathan Jesus, Nadine. É uma expulsão errada, né? Incorreta, porque o Wesley ele faz o giro, tem um contato na perna do Jonathan, mas em momento algum aquele contato é um contato faltoso, é um contato normal de jogo, onde o Jonathan tenta ali também disputar a bola, mas ele acaba tocando levemente na perna do Wesley, que está fazendo o giro e acaba se desequilibrando e caindo. Na minha opinião, não foi falta. Muitas pessoas ficaram na dúvida, mas se fosse falta era para cartão vermelho? Sim, porque ele teria uma oportunidade clara de gol, porque ele ficaria em pé com a posse do domínio da bola, estava de frente para o campo e só tinha um goleiro à sua frente, né, de frente para o gol. Mas não foi falta. E o que mais chama a atenção, a indignação dos torcedores, até o Gão pode falar sobre isso, é o áudio do VAR, tentando de qualquer maneira justificar o que o árbitro marcou em campo. Então, o que me assusta, isso já aconteceu na primeira rodada, a gente falou sobre o lance lá do pé alto do jogo do Grêmio, que os árbitros de vídeo eles estão tentando justificar o que o árbitro em campo marcou. Então parece que é uma orientação de fato, a linguagem, a fala que eles utilizam para, em lances interpretativos, afirmar que o árbitro de campo está correto. Mas esse lance ali, até a CBF soltou a nota assumindo o erro, porque não tem como dizer que isso foi falta e que o lance foi correto. Inclusive, Nadine, colocamos esse áudio ontem, a mesma pessoa do pé alto, né, a Daiane Muniz, ela dizendo cartão vermelho muito bem aplicado, ou algo nesse sentido. Falamos sobre ela, inclusive, né, na semana passada, em relação àquele lance com o Grêmio. Chega a ser cômico, né, falar assim, parabéns, você acertou. Eles estão trabalhando, não precisa desses elogios, dessa afirmação. Isso parece que é para convencer alguém que está escutando o áudio, né? Mas, de fato, não tem como... na minha opinião, chega a ser vergonhoso esse tipo de orientação que está sendo passada para a arbitragem e eles, de fato, não estão assistindo futebol. Apenas completando o comentário da Nadine, sobre ela falar sobre a arbitragem ser profissionalizada. Ontem eu fiz um comentário no programa falando que eu já considero a arbitragem no Brasil como, pelo menos em padrão de trabalho, de execução e direitos também, já há uma arbitragem profissional. Talvez em estrutura, não. E aí conversei com alguns amigos que são árbitros aqui, e para aqueles que não sabem, muitos árbitros que trabalham na Várzea, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e também no interior de São Paulo, eles são federados e eles são da Federação Mineira de Futebol. Eles têm que passar por um processo também para poder conseguir a sua liberação. A Nadine pode até me corrigir se não é esse o nome, uma licença, alguma coisa nesse sentido. Eles têm que passar por esse processo. Depois, aqueles que são mais jovens, de repente têm a sua formação, eles conseguem ir subindo até galgar outras vagas lá em cima. Não vai mudar profissionalizar. Sabe por quê? Porque são as mesmas peças, são as mesmas caras, os mesmos rostos, a mesma política, o mesmo trabalho, a mesma federação, as mesmas federações, a mesma confederação, o mesmo sistema. Não vai mudar.
Muda se mudar as peças, se mudar a liderança, se mudar o formato de trabalho. Aí muda. Enquanto for Marcelo de Lima Henrique, enquanto for Rafael Claus, enquanto for Anderson Daronco, enquanto for esses caras, Daiane Muniz, enquanto for essas pessoas, não muda o sistema, não muda a forma de pensar, não muda a leitura de jogo e não muda principalmente o interesse de transformar algo que pode ser muito maior em algo muito melhor. Não tem esse interesse. Então, é dar murro em ponto de faca e não ver mudança. Porque se não muda na estrutura completa e não muda o sistema, não muda a execução e ponto final. E é isso aí. Achei que a Nadine ia comentar mais alguma coisa, Gão, mas eu acho que, então, desabafo feito, vamos partir para o próximo, porque acho que esse não tem discussão, Fael, já é Atlético São Paulo, gol anulado do São Paulo, Nadine. Esse não teve dúvida, né? Na cobrança da falta existiu, apesar do assistente lá ter validado o gol, mas foi confirmado que a posição era irregular e o gol foi bem anulado. Bel, eu só queria colocar um porém que na semana passada, quando a Daiane Muniz avalizou o erro do Klaus, o Gão concordou com ela que foi falta. Há um momento que é brincadeira e há um momento que a gente leva a sério aqui. Inclusive, depois quando eu vi o lance, se você for olhar o programa, tem um momento que tem o lance e eu faço uma brincadeira aqui no programa falando assim, ó, até que horas vai o programa? Depois de ver esse lance aí, depois do programa... Tô mentindo? Na verdade. Não tô falando verdade? Verdade. Pois é. E... Outro, também você já não falou também sobre vários lances do Cruzeiro. Você brincou agora há pouco aqui, irmão, falando também assim, não sei se foi falta, isso aí não sei o que, se não foi pro vermelho. Isso faz parte do programa, irmão. Ô, Nadine, e teve um outro momento em que jogadores do São Paulo pediram um outro amarelo pro Lianco. O Lianco foi expulso, nós vamos mostrar depois. Mas houve um pedido de um segundo amarelo antes da expulsão. Esse foi o primeiro amarelo, né, pelo lance de empurrar ali o Ferreirinha, e depois o segundo lance que ainda aconteceu no primeiro tempo foi essa disputa com o Ferrarese. E na minha opinião, sim, era uma disputa para cartão amarelo, o árbitro estava de frente para o lance, acabou não mostrando o segundo amarelo, o Zubeldia acabou sendo expulso nesse lance por reclamação, por entrar no campo, que não justifica também a reclamação assintosa do treinador, que foi expulso corretamente pelo que ele fez. Mas, na minha opinião, sim, era lance para cartão amarelo. O Lianco deveria ter sido expulso no finalzinho do primeiro tempo, acabou sendo expulso no final do jogo, né? No final do segundo tempo. Então, esse lance ali, para mim, era um lance muito claro para cartão amarelo, a falta no Ferrarese. E esse lance ali do Ferreirinha, me perguntaram até se poderia ser vermelho direto. Se fosse no rosto, sim, porque daí independente da força. Mas como foi no peito, o árbitro analisa a intensidade da força. Eu acho que o cartão amarelo ali para os dois, um por impedir a falta e o outro por ter uma reação de empurrar. Mas o segundo lance, na minha opinião, foi uma falta dura que era para cartão amarelo, sim. Ele foi expulso, o Lianco, depois de outra expulsão, só que aí do jogador do São Paulo, do Caleri. Expulsão que você considerou justa, Nadine? Justa, e teve com auxílio do VAR, né? O árbitro em campo mostrou o cartão amarelo. Não tem aquele movimento de gatilho mesmo para atingir, mas a intensidade que foi quando ele abre o braço e com a parte do cotovelo, ele pode sim machucar o seu adversário, né? Ele assume o risco de machucar o seu adversário, até porque o braço estava muito aberto, não faz parte do movimento ali que ele fez. Então, a intensidade da força, eu entendo como uso de força excessiva, por isso o cartão vermelho, na minha opinião, foi bem aplicado. E para mais um lance aí, que é o do Hulk, uma queda ali na área e reclamou bastante. Havia motivo para reclamação? Não, na minha opinião, não. Ele acaba botando a bola para outra direção, sente ali um contato no pé, mas não foi isso que derrubou o Hulk. Ele deixa até a perna esquerda um pouco mais para trás e tentou cavar a penalidade, né? Porque teria sido dentro da grande área, mas na minha opinião não foi falta. Eu também acho que se ele insiste no lance, ele teria total capacidade de permanecer de pé e continuar brigando pela bola. No jogo ali, eu tinha certeza que era falta, mas depois, assistindo o lance melhor, eu não achei falta, não. E, por fim, a expulsão do Lianco, Fael? Eu acho que ele faz para equilibrar. Eu acho que ele sente que expulsou o Caleri, expulsou o Zubeldia, e o árbitro tem muito disso de equilibrar essa balança, expulsa o Lianco e dá um amarelo no lance, até que se existe aquele outro lance, era mais para amarelo do que esse, acho que aquele outro sim. Minha bronca nesse caso não é com o Abate Abel,
seria com o Lianco. Lá no meu canal do YouTube eu tenho dado broncas semanais que os adversários sempre vão testar o Lianco, vão pilhar, vão provocar e ele não pode tomar cartão bom porque numa dessa prejudica o Galo e vai prejudicar na próxima rodada ficando de fora.